Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de Química da VUNESP que fala sobre isomeria geométrica. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ver o que é isomeria geométrica, né? Isomeria geométrica também é chamada de isomeria do tipo cis-trans. Nesse tipo de isomeria, a gente tem dois casos especiais. Ou para ocorrer esse tipo de isomeria, a gente tem que ter uma dupla ligação ou a gente tem que ter um ciclo. Se você não tiver nenhuma dupla ligação e nenhum ciclo dentro de uma molécula, pode esquecer, não tem isomeria do tipo cis-trans, tá? Nesses três casos que a gente encontra aqui, ó, nenhum deles a gente tem um ciclo, beleza? Então eu vou explicar com relação à dupla ligação apenas. Com relação à dupla ligação, é o seguinte, temos aqui dois carbonos que vão estar fazendo uma dupla ligação e cada um deles vai ter mais dois substituintes, ou seja, mais dois ligantes aí nesses carbonos. Esses ligantes eu vou chamar eles de A, de B, de C não, vou chamar de Y e de Z. Aí o que acontece? O A e o B eles têm que ser diferentes, porque eles estão ligados ao mesmo carbono, tá? A tem que ser diferente de B. O Y tem que ser diferente de Z, porque eles também estão ligados ao mesmo carbono. Agora, A e B, eles podem ser iguais, não necessariamente eles vão ser, tá? Podem ser iguais ao Y e ao Z, tá? Y e Z. Ou seja, eu posso ter um hidrogênio aqui no A. O A ser um hidrogênio e o Y pode ser um hidrogênio. Isso não tem problema nenhum. Agora, não pode o A ser um hidrogênio e o B ser um hidrogênio, porque senão os dois vão ser iguais. E eles não podem ser iguais. Entenderam, né? Então, pode o A ser igual a Y, mas B não ser igual a Z? Pode, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, ó. C2H6O. C2 significa que temos dois átomos de carbonos, temos 6 hidrogênios. Então a gente vai precisar, ó, de todas as ligações, vão precisar que esses carbonos sejam saturados. Então vamos colocar os hidrogênios. Se eu colocar todos os hidrogênios aqui, não vai ter o oxigênio. Então uma das ligações eu vou ligar com o oxigênio e ele vai ligar com o hidrogênio. Então, ó, tá aí uma estrutura, a estrutura que a gente consegue montar, né, com essa fórmula molecular. Só que aqui nós temos uma ligação do tipo simples, que é uma ligação que consegue rodar, né, sobre o seu próprio eixo. Essa ligação aqui, pessoal, ela não é dupla. Aqui nós não temos um ciclo. Então, pode fazer isomeria do tipo geométrica? Não pode, tá? A primeira é falsa. A número 2, C3H6O. C3H6O são 3 carbonos. Aí, como ele fala H6, é a mesma coisa, ó, daqui, ó, ele está usando 6 ligantes. Só que agora ele está usando 6 ligantes com 3 átomos de carbonos. Ou seja, a gente vai ter uma dupla ligação aí em algum lugar. Então eu vou colocar essa dupla aqui, entre esses dois carbonos. Esse outro carbono aqui do cantinho, vou colocar ele ligado com 3 hidrogênios. Cada carbono dessa dupla ligação aqui, ó, eles vão poder estar ligados a mais dois átomos, tá? Um eu coloquei com hidrogênio aqui embaixo e o outro vai estar ligado aqui a um hidrogênio e a um OH, que é um álcool. Ou seja, temos 3, 4, 5, 6 hidrogênios, está certo aí, segundo a nossa molécula. Vamos voltar lá, eu até esqueci. Tá certo, ó, H6. O oxigênio está lá, C3, maravilha. Então, ó, a gente montou aqui uma molécula, certo? E essa molécula, ela pode apresentar isomeria do tipo cis-trans? Pode. Porque os carbonos estão ligados a substituintes diferentes, ó. Beleza? Agora, entre esses substituintes diferentes, aqui nós temos hidrogênio, que é igual ao hidrogênio lá do outro carbono. Mas pode, afinal, A e B podem ser iguais a Y e a Z. Beleza? Então, se caso todos os substituintes fossem diferentes, normalmente a gente não utilizaria aí a nomenclatura cis-trans, né? A gente não
Seriam isômeros, mas a gente não utilizaria esse tipo de nomenclatura. Normalmente a gente utilizaria o EIZ, que é o mais recomendado pela IUPAC quando todos os substituintes são diferentes, tá? Nesse caso não. Nesse caso a gente pode usar cis e trans. Agora, a terceira, então, verdadeira, e a terceira, C2H2Cl2. C2, ou seja, temos dois carbonos. Cl2 significa que temos dois cloros e H2 que temos dois hidrogênios. Está aí uma estrutura que também apresenta ligantes diferentes em cada carbono. Observe que esse carbono está ligado a um hidrogênio e a um cloro. Esse carbono também é ligado a um hidrogênio e a um cloro. Então eles podem fazer isomerias do tipo cis-trans também. Agora vamos lá. Essa estrutura aqui eu montei a cis dela, porque os substituintes iguais estão para o mesmo lado. Eu posso montar a estrutura trans dela, que seria o seguinte: colocar um cloro lá para cima, outro cloro aqui embaixo, um hidrogênio lá para cima e outro hidrogênio aqui embaixo. Aí seria a estrutura trans. E esses são os isômeros cis-trans. Essa estrutura meio que eu não montei, né? Eu não fiz a estrutura certinha dela, mas a gente pode colocar um hidrogênio para cima e um para baixo, né, que são iguais. Isso seria o trans. E a gente poderia montar o cis. Então vamos colocar aqui que é o trans. E a gente poderia montar o cis. No caso do cis, seriam os dois iguais, né, que são os hidrogênios, para o mesmo lado. Então vai ficar um OH aqui. E aqui do outro lado eu vou colocar o CH3. Maravilha, né? Esse exercício, então, o gabarito dele 2 e 3, a letra E. 2 e 3 apenas. Se eu não me engano, no gabarito da VUNESP aparecia como só a 3 estivesse correta. E ele não considerava esse composto aqui, tá? Foi um erro aí da VUNESP, ou eu não sei se quem fez o gabarito pensou numa estrutura diferente. Porque, por exemplo, a gente poderia montar com aquela fórmula molecular, C3H6O, né? Eu coloquei o OH para um lado, junto com o hidrogênio, deixei os hidrogênios separados. Vocês entenderam? Talvez quem fez o gabarito possa ter pensado o seguinte: os dois hidrogênios para o mesmo lado. Aí o OH vai ficar aqui, junto com o CH3. Se essa for a estrutura, se a gente montar essa estrutura aqui, aí realmente não tem isomeria. Por que não, professor? Porque aí A e B serão iguais, ou Y e Z. Eita, aqui eu coloquei Y e Y. Tá, aqui Y e Z. Então, Y e Z seriam iguais. Observe que do lado de cá, eu teria duas coisas iguais. Aí não pode. Mas como eles deram para a gente uma fórmula molecular e perguntam, com essa fórmula molecular, né, se a gente pode montar quais compostos? Pô, eu posso montar um composto que é isômero, né? Então, a letra E é a correta, tá? Eu imagino que seja isso que tenha levado o gabarito a errar e ter colocado na número 3 aí apenas, tá? Porque muitas vezes a gente imagina uma questão, aí cria a questão de um jeito com a nossa cabeça e aí vem o pessoal e pensa, não, mas tem uma molécula diferente, tal, dá para fazer assim, dá para fazer assado, e se dá para fazer, então está incorreto aí o gabarito que eu encontrei. Eu procurei aí, achei os 2 ou 3 gabaritos da VUNESP e eles colocam sempre como 3, né? Não sei se houve aí depois uma correção desse gabarito e eu não encontrei, mas é possível que tenha ocorrido e eu não tenha encontrado, tá? Então a alternativa correta é a letra E, belezinha? É isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido alguma coisinha aqui sobre isomeria do tipo cis-trans e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula falando sobre este mesmo assunto. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.